Alonso, agradeço, em nome dos amigos da Lácer, o doutor Maurício pelo convite, doutor José Ricardo Ferreira, doutor em Ciência dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia, mestre em Plantodontia Oral pela Unigran Rio, especialista em Periodontia pela PUC Campinas, membro da Sociedade Internacional de Estudos com Células-Tronco, membro internacional da Sociedade de Terapia Celular, membro da International Society de Medicine in Ceramics, fundador e diretor-presidente da empresa R-Crio. E aí, doutor José Ricardo, terapia celular na odontologia, em que momento nós estamos? Nós ouvintes, fiquem à vontade, segundo o doutor José Ricardo, ele prefere que seja a interação ao mesmo tempo, então fiquem à vontade de colocar suas perguntas aqui no chat, ou então abrir o microfone para fazer as perguntas. Tá? Obrigado, Flávia. Para começar, eu gostaria, inicialmente, de agradecer imensamente pelo convite, oportunidade. É sempre uma grande honra, motivo de grande alegria quando a gente tem um espaço aberto para trazer um assunto que é de tamanha importância para toda a nossa classe, para todo profissional que trabalha com promoção de saúde e para a sociedade, né, nessa busca aí da longevidade com qualidade de vida. Então, é sempre motivo de muita alegria enfim, momentos como esse aqui. Em segundo lugar, a gente gostaria aqui de tecer um agradecimento especial à amiga aí de longa data, a doutora Flávia, que tá aí, que, enfim, é uma profissional que vem fazendo a diferença e contribuindo e muito para que a odontologia saia dessa caixa disciplinar, até multidisciplinar, do saber, e entre aí em um outro estágio onde as especialidades, as atividades profissionais, quaisquer que sejam, elas se integrem umas às outras na busca por soluções que sejam completas, que sejam plenas, né, para a sociedade. E aí a gente está falando de uma associação entre a engenharia, a medicina, a odontologia, farmácia, e aí vai, né, sem distinção. E a Flávia é uma dessas profissionais que vem aí trabalhando forte nisso. Bom, a ideia hoje aqui, gente, para o nosso bate-papo, para a gente começar a conversar, aos amigos da Lácer, né? Imagino que a gente tem aqui, em boa parte, dentistas e especialistas em periodontia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a células-tronco, o universo da medicina / odontologia regenerativa, as ferramentas que existem para isso, a célula-tronco como um instrumento para terapia, como uma ferramenta para entendimento das doenças, como uma ferramenta importante da prática odontológica, mas é importante a gente buscar entender também acerca da odontologia e o conhecimento sobre esse tema como base para uma entrega muito maior, né, visando a promoção de saúde como um todo para o paciente. Então, a gente vai tentar aqui, de maneira sucinta, trazer todas essas questões à baia para que a gente possa conversar de maneira, enfim, interativa, né? Aqui nesse primeiro slide, a gente tem do lado direito aí uma visão do laboratório da R-Crio. Nós estamos sediados aqui em Campinas, né, onde funciona o Centro de Processamento Celular
RCRIO. Eu sou cirurgião dentista, né, por formação, cliniquei por mais de 20 anos, atuei como docente por outros tantos anos e resolvi, em um determinado... Sou casado com uma dentista, uma ortodontista, também docente, mas em um momento da minha carreira eu migrei para a área de pesquisa, né, pesquisa aplicada, e resolvi empreender nesse segmento, olhando para o universo da medicina regenerativa. E quando eu usar o termo medicina regenerativa, entendo de uma forma absolutamente ampla, né, envolvendo todas as áreas da biomedicina, na verdade. Tá ok? Vamos em frente, fiquem à vontade para interromper, tá, gente? Perdão. Aqui, gente, só para ilustrar que não há como a gente pensar, quando a gente parte para esse movimento de translação da ciência para a entrega, né, de soluções, da bancada para a clínica, né, algumas premissas são fundamentais. Então, o conhecimento científico básico e aplicado é uma dessas premissas, né? O compromisso com a excelência, o entendimento acerca do regulatório, né? A inquietude da inovação, né? E a licitude também, acima de tudo, né? O compromisso com a ética, com aquilo que rege a atividade de um profissional ligado à área de saúde, né? Então, essas são algumas das premissas que vão tangibilizar tudo isso e as nossas carreiras, e comigo não foi, não é diferente, né? Então, eu costumo dizer que a gente ia, essa daí, na verdade, não sou eu que costumo dizer, essa é uma máxima antiga, né? Eu não estou mestre, eu não estou, perdão, eu não sou mestre, eu não sou doutor, eu estou, né? Essa condição, ela não é perene. Essa conquista que a gente tem a partir do momento da nossa defesa de tese, ela não é perene. A gente tem que fazer jus ao título dia a dia, ano a ano, mantendo a chama da busca, da pesquisa, da ciência sempre acesa, mas não da ciência etérea, da ciência associada a um objetivo de entregar uma solução de fato à sociedade. Então, aqui, só para ilustrar, essas são algumas das publicações que eu pude participar nesse ano, 2020. A primeira delas aqui com uma colega, uma dentista, uma odontopediatra de Salvador, né, a doutora Ana Paula Greck, uma amiga, e a gente publicou exatamente uma revisão sobre o que esse universo aí da odontologia regenerativa, né, tem a oferecer para todos nós, para a sociedade, né? Então, é uma revisão que foi publicada nesse segundo semestre por essa revista, pela Dental Press, né? Uma versão em inglês e uma em português. Gente, vou pedir um segundo aqui só para... Estou em aula, preciso que vocês se resolvam aí. Só falando aqui, são 3 filhos em casa, então estou no escritório aqui com 2 tocando terror aqui. Aqui do lado, a gente tem outras 2 publicações, uma com um grupo do Sírio-Libanês, uma colega, a doutora Daniela Bueno, encabeçando esse trabalho, onde a gente aponta aí uma fonte intraoral de células-tronco, né? Além do que a gente vai conversar aqui, além das polpas de dentes, além do periósteo, que eu também pretendo mencionar. Então, aqui falando sobre o músculo orbicular do lábio e a sua importância como modulador da resposta inflamatória, né? Vamos falar sobre isso também, o papel dessas células em doenças como, por exemplo, a COVID, para a qual a gente tem um estudo clínico recentemente aprovado e estamos iniciando, né, de fato, agora, né, um trabalho que começou em março e que somente no mês passado foi aprovado, submetido um dossiê à Anvisa. Vou falar um pouquinho sobre regulatório. E aqui, no terceiro plano, um trabalho publicado com um grupo da UCLA e também do Sírio-Libanês, né,
comparando métodos de obtenção de células-tronco e avaliando o potencial dessas células para osteogênese, para diferenciação óssea, né? Isso, para a gente, é de extrema importância. Vou falar um pouquinho sobre esse tema, né? Perdão. Indo adiante aí, esse trabalho acabou de ser publicado, acabou de sair do forno, também com o grupo do CIB e da UCLA. Nesse trabalho, a gente teve a honra aí de contar com a participação da doutora Patrícia Zuck, que foi a pesquisadora, a primeira a descrever o processo de isolamento de células-tronco, né, a partir de tecido adiposo, né, enfim, é uma grande honra aí para mim participar desse projeto, desse trabalho. Então, não se faz clínica, não se empreende nessa área se a gente não tiver uma sustentação científica que respalde aquilo que a gente pretende oferecer. Isso é fundamental, né? E a gente não pode abrir mão. E minha terceira filha agora acabou de chegar aqui também no quarto, daqui a pouco vai virar uma rave aqui. Eu estou dando aula. Então, gente, para falar sobre as células, a gente precisa entender, em primeiro lugar, qual a razão que nos motiva a estudar por que as células-tronco são vistas com tamanho potencial dentro dessa proposta, né? Primeiro passo, primeiro ponto é a gente entender que estamos vivendo mais. Ainda hoje eu escrevi um pequeno texto para um grupo falando sobre isso, tratando disso. Exatamente. Gente, vou ter que pedir um segundo, só para... Só fechei a porta aqui para ter liberdade aqui. Enfim, então, estamos vivendo mais. Isso é fato. Tá? Agora, não necessariamente melhor do que vivíamos até a década de 50. Eu falei que eu estava escrevi hoje um pequeno texto para um grupo falando exatamente sobre isso, sobre a questão da longevidade, né? Se a gente voltar à Grécia Antiga, a expectativa de vida era um pouco maior do que 20 anos de idade. A gente chega na década de 50, uma expectativa 30 anos, em média, menor do que a que temos hoje, né? E tudo isso se deve, em parte, essa conquista se deve, em grande parte, né, às grandes contribuições, às importantes contribuições que a medicina trouxe no sentido de prover instrumentos para prevenção, controle e tratamento para chamadas doenças infecto-contagiosas, né? Na década de 80, o indivíduo diagnosticado soro positivo estava fadado ao óbito, hoje não mais, né? E assim vai adiante. É óbvio que eu não vou entrar aqui no mérito vivemos num país onde as doenças sanitárias ainda têm uma expressão bastante significativa, né? Isso significa dizer que qualquer que seja a razão, política, econômica, cultural, enfim, onde o conhecimento científico embarcado não é aplicado, nós ficamos sujeitos a essas condições, a essas questões. Mas sempre que onde o conhecimento embarcado ele é de fato aplicado, as doenças infecto-contagiosas vão responder por não mais do que 5% nos índices de mortalidade, né? Isso é fato. Só que a máquina humana passou a falhar em outras pontas. E aí as doenças, os cânceres, as doenças cardíacas, AVCs, doenças autoimunes, né? Doenças de má formação, acidentes, enfim, uma miríade de outras doenças classificadas como degenerativas, e eu incluo nesse grupo aí os acidentes, as queimaduras, enfim, passaram a comprometer a longevidade do indivíduo, né, em outras pontas. Isso
essa introdução, essa breve introdução, foi só para a gente entender que existem dois grandes leitos, né? De um lado, aquele que controla e propõe terapias para chamadas doenças infecto-contagiosas, através das suas ferramentas, e a gente pode citar a penicilina como uma delas, só para estabelecer aqui um marco, né? Buscando sempre oferecer longevidade com qualidade de vida. Essa é a busca eterna do ser humano. Só que, do outro lado, a máquina passou a falhar em outras pontas e as ferramentas elas são outras. Não se trata câncer com penicilina. Essa é a analogia, né? Então, a engenharia genética, a bioengenharia de tecidos, a biologia molecular, as células-tronco, elas entram, se apresentam como ferramentas com propósito de atuar aí frente às doenças degenerativas, buscando aí oferecer ao indivíduo longevidade com qualidade de vida. E para a odontologia não é diferente, né? Seguimos esses mesmos leitos, tá? Entendido isso, e, mais uma vez, fiquem absolutamente à vontade para interromper no momento em que quiserem, entendido isso, a gente entra, então, na definição do que é medicina, odontologia regenerativa, o que define essa atividade, né? Essa definição ela é do início da década de 90, não faz tanto tempo assim, né? Então, para a gente entender a tríade da medicina regenerativa, é importante que a gente entenda aí como o processo reparativo acontece, né? Então, sempre que a gente sofre uma injúria, uma extração de um dente, como é que aquela área do alvéolo vai sofrer reparação, né? Ela vai haver ali um processo inflamatório, né? Que vai começar a direcionar essa resposta reparatória. A gente vai ter a presença ali naquela região de células-tronco, mesenquimais, com competência para regenerar aquele tecido, induzidas por sinalizadores. Então, 3 são os elementos fundamentais para que a resposta regenerativa aconteça. Primeiro deles, a presença da célula, a célula-tronco. É ela, e isso foi entendido muito bem na década de 90, são essas células-tronco, que eu vou mencionar mais profundamente daqui a pouquinho, que vão se encaminhar para aquela área injuriada, sofreu a lesão, e por não terem uma identidade definida ainda, elas vão se diferenciar, se multiplicar e se diferenciar naquele tecido tal como existia ali antes, induzidas por sinalizadores do nosso organismo que vão dizer para aquela célula o que ela tem que fazer. Então, tem que ter a célula, eu tenho que ter o arcabouço, a casinha onde aquela célula deve se alojar e os sinalizadores que vão dizer o que aquela célula deve fazer. Esse é o princípio básico do processo regenerativo, tá? E eu somaria esses 3 vértices aí, um quarto elemento que diz respeito à intensidade da resposta inflamatória. Sempre que a resposta inflamatória acontece de uma maneira exagerada, há uma tendência para que o processo de reparação evolua para uma cicatrização e não para uma regeneração. E a diferença entre cicatrização e regeneração é que na regeneração nós teremos a formação ali, a reparação de tecido, morfológica e funcionalmente, exatamente igual ao que antes ali existia. Quando a gente fala sobre processo cicatricial, a gente está falando sobre compensação, né? Sobre a formação de um tecido diferente, morfologicamente diferente, funcionalmente, mas que vai preencher aquele espaço e resolver, de alguma maneira, aquela lesão. Correto? Então, essa diferença é importante, um elemento fundamental para que aconteça o processo regenerativo é a presença da célula-tronco, né, com competência para, de fato,
prover a regeneração. E aí a gente passa a falar sobre as etapas e os elementos, né, os personagens envolvidos nos avanços científicos que levam, que permitem a entrega de novas soluções à sociedade. Então, fazendo um breve histórico aí, a gente pode voltar 1 década, 2 décadas, 3 décadas no tempo, quanto tempo for, a gente tem no curso da história sempre, num primeiro momento, a demanda sendo trazida pela sociedade. Então, é um momento que a gente está vivendo agora da Covid. Essa é uma nova demanda trazida pela sociedade. A comunidade clínica fica a primeira fronteira aí de resposta e atendimento à sociedade. Só que ela precisa ser informada, ela precisa ser sustentada pela comunidade científica, que é quem vai buscar as respostas. Frente a essa comunidade científica, a gente tem as agências regulatórias, no Brasil, a Anvisa, e fora a gente tem o FDA nos Estados Unidos, EMA na Europa, PMDA no Japão, e aí vai. Essas agências regulatórias é que vão estabelecer as diretrizes de boas práticas para que aquela inovação, aquela descoberta, seguindo regras universais, possa ser estabelecida pela comunidade ou consolidada junto à comunidade clínica para que seja oferecida à sociedade. Então, esses agentes são fundamentais. A gente precisa da participação da indústria, que é quem vai prover os insumos, os equipamentos, todo o material laboratorial e clínico para que aquela inovação possa ser implementada. Então, os equipamentos que nós usamos nos consultórios odontológicos, os insumos que são usados em consultórios, eles precisam ser homologados pela Anvisa, reconhecidos. E existem produtos que eles são homologados para pesquisa, mas não para uso clínico. E é importante que, no processo evolutivo, esse entendimento e essa transformação aconteça sob o olhar e atenção da comunidade clínica. Eu vou voltar a falar de questões regulatórias, porque isso é um marco para esse momento que a gente está vivendo, e sempre que se fala em regulatório, há muito pouco interesse e participação ativa da comunidade clínica, principalmente. E essa questão ela afeta principalmente a comunidade clínica, porque através do regulatório é que o clínico passa a ter acesso à inovação e passa a poder oferecer essa inovação à sociedade, aos pacientes, de modo geral. Então, o entendimento regulatório é fundamental. E eu vou falar algumas coisas aqui que eu não sei se ainda hoje são novidades ou não. Gostaria de saber. A gente tem, então, além da Anvisa, do agente regulatório, a gente tem as sociedades especializadas, a gente tem os conselhos profissionais de odontologia, de medicina, de farmácia, que vão dar luz, vão dar as diretrizes relacionadas à ética profissional, à atitude ética na profissão, a atuação na profissão de maneira ética. Então, a Anvisa regulando boas práticas, os conselhos regulando ética e as sociedades especializadas, como a de periodontia, homologando as terapias de fato. Então, essa cadeia ela precisa estar conversando, ela precisa estar integrada e atuando de maneira uníssona. E, na ponta, a gente tem aí os veículos de comunicação especializados e não especializados, que têm a missão de traduzir a ciência para a sociedade, desprovidos de vieses e de sensacionalismo, traduzindo de maneira... esse é o grande desafio, fazer com que isso aconteça, fazer com que cada pequeno passo, cada pequena conquista científica e clínica sejam valorizadas como deveriam, sem o sensacionalismo
que muitas vezes a gente observa por aí, né? Então, isso é fundamental. E aí, entendemos, então, conversamos um pouco já sobre as premissas da odontologia, da medicina regenerativa, né, que visam trazer elementos aí para prevenção, controle e tratamento das doenças crônicas degenerativas, e a gente vai começar a entender como que isso acontece na odontologia. Mas, em primeiro lugar, é importante que a gente entenda como ferramenta, né, que já mencionei aqui também, como uma importante ferramenta de tudo isso, a célula-tronco. Né? E o que são as células-tronco? As células-tronco são células que a gente possui como coringas no nosso corpo, que não têm ainda uma identidade definida, elas podem ser qualquer coisa, né? Desde que induzidas a isso, e elas têm uma capacidade de multiplicação também gigantesca. Então, sempre, toda e qualquer injúria que nós sofremos no nosso corpo, de qualquer ordem, as células-tronco estarão presentes ali no processo regenerativo, fazendo toda a diferença. À medida que nós vamos envelhecendo, nossas células vão envelhecendo conosco e vão perdendo essa plasticidade, essa capacidade de se multiplicar e se diferenciar com qualidade, e também vão sendo perdidas em quantidade. Isso também é muito importante a gente saber. Tá? As células-tronco, elas existem, são encontradas em diferentes partes do nosso corpo, né? Na gordura, na medula, no sangue, no cordão umbilical, na placenta e em diversas partes dos dentes, né? Também no cemento, na papila apical, no ligamento periodontal, na polpa dental, né? Então, várias são as regiões onde essas células são encontradas. E existem de maneira didática, dois grandes grupos de células-tronco adultas, não embrionárias, ou seja, que não trazem aquele viés das células embrionárias, que estigma, na verdade, que representaria, no seu uso, o sacrifício de uma vida. Né? As células-tronco adultas presentes no indivíduo desde a fase de gestação, já como feto, né? Essas células estão presentes e elas são divididas em dois grandes grupos, as chamadas células-tronco sanguíneas ou hematopoéticas e as células-tronco mesenquimais. As células-tronco sanguíneas, elas são capazes de se diferenciar sempre que demandadas em células de linhagem sanguínea, brancas e vermelhas. Já as células mesenquimais, sempre que demandadas, serão capazes de se diferenciar em células formadoras de órgãos e tecidos duros, osso cartilagem de origem mesenquimal ou extramesenquimal, osso, cartilagem, gordura, músculo, tecido nervoso, células nervosas, células hepáticas, e aí vai, tá? Uma miríade delas. Então, são esses os dois grandes grupos. De um lado, para células sanguíneas, a gente tem células incapazes de se multiplicar fora do corpo humano. Então, em laboratório, a gente não consegue multiplicar essas células. Já as células mesenquimais, elas são multiplicáveis com extrema qualidade dentro do corpo humano. Aqui a gente vê nessa imagem, não sei se vocês conseguem ver o cursor aqui do computador, do lado esquerdo, na imagem mais escura, alguns filetezinhos e vários círculozinhos no fundo são células mesenquimais, recém-colhidas de uma polpa dental, que vai oferecer aí, vai dispor de 10 mil, 20 mil, 50 mil células. Né? Aqui na direita, a gente já vê aqui uma quantidade de alguns milhões de células após o processo de multiplicação ocorrido dentro de um laboratório. Tá? Flávia, eu não sei quanto tempo eu tenho, quanto tempo eu já falei. Se você puder me dar uma luz aí, que eu já me organizo aqui. Tá? Mas eu acho que eu estou dentro do previsto.
Zé, está Essas dentro do células... previsto, sim. Tá tudo, são 7h40. Tá, obrigado. Indo adiante, então, se essas células mesenquimais elas são multiplicáveis em laboratório, né, e elas envelhecem conosco, né, e mais do que isso, elas carregam com elas um grande potencial regenerativo, né, como indutores do processo regenerativo por ação direta e indireta, e também como importante modulador da resposta inflamatória, né, dadas essas competências da célula, chegou-se considerando isso, chegou-se à lógica de que o primeiro módulo da medicina regenerativa, da odontologia regenerativa, passa pelo conceito, pela ideia de eu ter essas células armazenadas em condição de uso em humano, né, do indivíduo para o próprio indivíduo, como um medicamento biológico, disponível quando e se necessário for, né? E, por conta disso, em razão disso, a gente foi criada inicialmente a figura do Centro de Tecnologia Celular, que em 2018, a partir do regulatório, da resolução de número 214 da Anvisa, passou a ser chamado de Centro de Processamento Celular, que nada mais é do que um laboratório onde células obtidas de diferentes tipos de tecido, né, dentre eles a polpa dental, são isoladas, multiplicadas, testadas e armazenadas, né, em condição de uso em humano. Vamos falar sobre isso. Aqui eu gostaria de falar, trazer só uma rápida curiosidade que é específica para a odontologia. Sempre que a gente tem uma injúria, uma questão odontológica envolvida, uma perda de um dente, tal, processo... Vamos dar um exemplo aqui. Bom, a periodontia ela caminha muito próximo aí da implantodontia, né? Então, vamos falar sobre o processo de osso-integração, né? Só como um exemplo, tá, gente? Para que a osso-integração aconteça, né, é preciso que... Quem é que vai virar o osso? A primeira pergunta que nós temos que nos fazer é: quem é que vai dar origem ao osso, né, nesse processo aí de reparação óssea e osso-integração? São as células tronco mesenquimais presentes naquela região, né, ou que forem trazidas, né, taxiadas para aquela região. Essas células que formarão um osso. Só que, para que elas formem um osso, o primeiro fato, o primeiro passo que tem que acontecer é elas precisam se aderir à superfície. A célula tronco mesenquimal, diferente da célula tronco sanguínea, para que ela se multiplique e se diferencie, ela primeiro precisa sofrer um processo de adesão à superfície. Por isso que, em laboratório, elas são cultivadas em garrafas de plástico, porque essas garrafas como ela tem atração pelo plástico, ela se adere ao fundo dessa garrafa, se espraia, se multiplica e aí, quando demandada, vai se diferenciar. Isso é muito importante para o nosso entendimento e para a nossa prática clínica, porque inverte a lógica do desenvolvimento, por exemplo, de processos osso-integrativos na implantodontia, de processos regenerativos na periodontia, né? A gente pensando do material para a resposta biológica. A gente tem que pensar na resposta biológica, o que é mais amigável para a célula, né, para que a gente possa oferecer aquilo que é mais amigável. Não adianta a gente falar aqui sobre titânio mais, né? Isso ficou para trás. A gente tem que falar sobre nanotopografia, né? Ou seja, tornar aquele ambiente atraente, amistoso, para que a célula sofra sua adesão. A gente tem que falar sobre bioatividade, a capacidade do material induzir, né, e atrair as células para próximo de si, hidrofilia.
né? Tensão superficial. Então, são várias outras questões que precisam ser trazidas à tona para que a gente entenda e tenhamos, assim, melhores resultados nos nossos procedimentos clínicos, né? E no uso de materiais, de biomateriais, quaisquer que sejam, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu vi aqui uma... Fique à vontade. Indo adiante aqui, a gente tem, então, eu falei que as células-tronco mesenquimais, elas estão presentes em diversas fontes, e é nelas que a gente vai se concentrar, né? Uma vez que as células sanguíneas, elas não são expansíveis em laboratório. Então, a gente tem, inicialmente, as células-tronco mesenquimais presentes nos dentes, todos, mas, em especial, nos dentes, eu vou chamar aqui, com perdão da expressão, de leite, né? E nos sisos, vamos pensando nos sisos em pacientes jovens, né? O que torna essas células presentes no órgão dentário tão especiais em relação a outras fontes? Né? Uma série de fatores. O primeiro deles, eu já falei aqui, já mencionei para vocês, as células envelhecem conosco. Então, nesse caso, elas vão estar presentes em um indivíduo extremamente jovem. Então, teremos células-tronco jovens, né? Segundo, a origem embriológica do dente, né? O dente, ele tem origem embriológica a partir de crista neural, é um parente muito próximo das células embrionárias. Isso torna essas células-tronco ainda mais jovens, né? Terceiro ponto, elas estão presentes, no caso dos dentes de leite, em um órgão que está fadado a ser substituído, vai ser perdido, né? Diferente de qualquer outra parte do corpo, né? Mesmo tecido adiposo para quem precisa passar aí por uma lipo, mas você vai precisar passar por uma lipo para que possa se pensar na coleta do tecido adiposo, né? E para a gente ter uma ordem de grandeza aí, hoje no Brasil são feitas cerca de 300 mil cirurgias de lipoaspiração por ano, né? Agora, se a gente for pensar em dentição decídua, a gente tem aí um número significativo de crianças entre 6 e 12 anos de idade, e todas as que virão a partir daí passarão por essa fase de troca de dentição. Então, é uma condição que é comum a todos, e não a alguns, né? Mas, com o passar do tempo, a gente foi entendendo que a minha célula-tronco, para o meu próprio uso, ainda que envelhecida, ela ainda carrega com ela importantes competências, principalmente naquilo que diz respeito à modulação da resposta inflamatória, vocês vão entender melhor mais adiante, e, em razão disso, né, tanto o tecido adiposo, obtido a partir de lipoaspiração ou de procedimentos de biópsia, ou de coletas menores, né? A partir de 5 ml de gordura, a gente já consegue isolar um volume bastante razoável de células e multiplicá-las, mas também do periósteo, né? No palato, né? Com um punch de 2 milímetros de diâmetro, né? No palato, a gente consegue obter volume de células bastante significativo, né? Eu vou mencionar isso aqui para vocês, para o processo de guarda e uso, né? E essas células obtidas a partir de um defeito criado não crítico, a gente cria um defeito ali de 2 milímetros, que nem ponto, nem sutura precisa, né? Em razão da dimensão do defeito, isso torna essa possibilidade de obtenção de células mesenquimais hoje a mais democrática dentre todas, considerando aí medula, gordura, polpa de dente, né? Então, é bastante interessante. Hoje eu tenho células armazenadas de pacientes com tem um caso especial, um paciente de 77 anos, com as células que responderam maravilhosamente ao processo de expansão e validação, que eu vou falar para vocês. Então, essas células podem não carregar com elas
uma competência regenerativa capaz de prover soluções para esse paciente, como as células jovens seriam capazes. Mas, certamente, numa condição como a COVID, né, elas poderão e certamente serão extremamente benéficas e úteis, né? Então, José, aqui... Pode falar, Fábio. a doutora Isis perguntou se, no caso, a gordura de Bichat removida em cirurgia também seria uma possível armazenamento dessas células. Também seria uma indicação. Sim, toda e qualquer gordura. É possível. Onde eu falo ali tecido adiposo, a partir de 5 ml, um volume de 5 ml, é possível a gente isolar e expandir essas células de qualquer fonte de gordura. Tá? Não há distinção, não. Respondido? Sim, obrigada. Aqui, então, a gente entra, começa a falar sobre... Bom, vou passar rapidamente aqui sobre o funcionamento do armazenamento. Primeiro, entendemos por que devemos armazenar. Existem duas condições de uso, tá, gente? Uma outra curiosidade. O chamado uso autólogo e o uso halogênico. Sempre que se fala no uso autólogo, a gente está considerando o uso das minhas células que foram isoladas, multiplicadas, para o meu próprio benefício. E sempre que a gente fala do uso halogênico, eu vou estar usando as células de um terceiro, né, de um doador. No caso do sangue, há a possibilidade da gente avaliar compatibilidade entre indivíduos diferentes e, a partir dessa compatibilidade, entender que cabe eu usar as células daquele indivíduo A, B ou C para o meu benefício. Quando a gente fala de células mesenquimais, a gente entra aí numa ambiguidade, num conflito, mas que é fácil de entender. Não há plataforma, como no sangue, para entendimento de compatibilidade entre indivíduos distintos, quando se fala de células mesenquimais. Então, eu não posso, em tese, usar as minhas células em uma outra pessoa. Por outro lado, a célula-tronco mesenquimal, ela traz um potencial, carrega com ela um potencial imunomodulatório extremamente grande. Então, capaz de modular a resposta inflamatória. Em razão disso, o uso das células entre indivíduos distintos, óbvio, existem outros fatores aí envolvidos, passa a poder ser considerado. Passa a poder ser considerado em que circunstâncias? Sempre que a gente estiver falando de eventos agudos ou transitórios, onde o que eu espero é controlar a intensidade da resposta inflamatória. Em uma doença autoimune, por exemplo, né, onde a resposta inflamatória é um evento importante, como a doença de Crohn, como a diabetes, enfim. Na COVID, onde a cascata inflamatória é um evento importante. Então, o uso de células halogênicas nessa situação é benéfico. Agora, sempre que se pretende respostas mais elaboradas, processo regenerativo, essas células acabam não tendo tempo para prover isso, porque elas são reconhecidas pelo organismo do receptor e são expulsas. E, à medida em que você vai repetindo o procedimento, elas vão sendo expulsas cada vez mais rápido. Tá? Então, é importante a gente entender que a razão do armazenamento e como ele acontece. E aí vou fazer também trazer um outro ponto aqui, uma provocação à tona, que é a odontologia, ela saiu na frente de todo mundo, inclusive da Anvisa. Em 2015, foi publicado pelo CFO uma resolução de número 157, onde foram estabelecidas as diretrizes para o dentista trabalhar com células-tronco, né? Trazendo essa possibilidade para a categoria. Essa resolução ela precisa passar por uma revisão por conta de todo o marco regulatório
produzido pela Anvisa. Mas, para que isso aconteça, é necessário que os dentistas saibam que existe essa resolução e que ela traz luz aí para a nossa atividade e nos coloca numa posição de destaque, né, e de vanguarda, né, para que tudo isso aconteça, né? Enfim, então, entendendo a razão de se armazenar, como isso deve ser feito, seguindo a resolução 157, o dentista ele deve se credenciar a um centro de processamento celular, né, e entender como é o processo de coleta, de guarda no criotubo, com o meio, controle de temperatura, processo logístico, como tudo isso acontece, sem que se mexa, sem que se atrapalhe a rotina da sua atividade profissional. Mas é importante que o dentista entenda como essa cadeia acontece. Tá? E aqui uma breve descrição sobre a ideia de, bom, é importante que quem vai indicar o dente a ser extraído para a coleta das células-tronco será o dentista, então ele precisa avaliar qual o melhor momento para que essa extração aconteça. Então é importante que o dentinho, no caso o dente de leite, ainda tenha 1/3 da sua raiz presente. Isso significa dizer que o permanente subjacente, de um modo geral, estará com 2/3 da sua raiz formada, né? Então, uma exodontia nessa condição descaracteriza o que a gente pode entender como extração precoce, né? Que possa trazer algum problema para o paciente, respeitando aí os estágios de Nolan. O dentista é quem vai fazer o procedimento, então há uma contribuição aí imensa para se trabalhar essa imagem, né, que a sociedade tem, que o dentinho de leite pode cair em casa, né, amarra num fio dental, e isso não existe. É que eu só vou levar o meu filho ao dentista se ele tiver cárie. Nós não somos tratadores de doença, nós somos promotores de saúde. Então, o acompanhamento odontológico, ele, de fato, a gente precisa acreditar nisso e vestir essa camisa, né? O acompanhamento odontológico ele acontece, deve acontecer impreterivelmente desde a gestação, né? E não há essa possibilidade de dentinho cair em casa. Isso é contra a atividade profissional responsável, né? A gente não pode ser conivente a isso, né? E isso acaba favorecendo, obviamente, o processo de coleta e obtenção de células-tronco. Olha o quanto se melhora em termos de oferta ao nosso paciente, né? Agora, para que isso tudo aconteça, é importante que a gente tenha processo, né? Como tudo que a gente faz, para se fazer uma extração dentária, para se tratar uma cárie, há protocolos, né? Nós seguimos protocolos. Esses protocolos são descritos através de processos, né? E esses processos eles são passíveis de patente. Então, nosso processo, que vai desde a coleta do dentinho até a criopreservação dessas células multiplicadas e testadas em condição de uso, é um processo patenteado, né? E com depósito no Brasil, patente no Brasil, depósito nos Estados Unidos, depósito na Comunidade Europeia, porque a propriedade intelectual, apesar de nós termos aí o Tratado de Paris, que é universal, que congrega 144, 45 países, né, o depósito da patente ele é regional, né, em cada país. E a gente transformar a experiência do nosso paciente, no caso aqui meu filho, em uma experiência, um dos meus filhos, né, esse é o Davi, do meio, em uma experiência positiva, uma experiência não traumática, né, porque ninguém acorda de manhã com vontade de ir ao dentista, né? Então, a gente criar aí uma experiência de coragem, a gente tem uma sementinha que a gente troca para não criar conflito aí com a fada do dente, a gente troca com
com o nosso paciente, são 20 dentes de leite, a gente só precisa de um para poder obter células e em condição de uso no futuro. Então, a experiência positiva do paciente faz toda a diferença. E aqui a gente volta a falar sobre regulatório. Gente, mais uma vez, eu não sei quantos minutos a gente tem, mas vou dar uma acelerada aqui, para a gente falar sobre questões técnicas. Na questão regulatória, nós tivemos aí uma sequência de resoluções publicadas pela Anvisa a partir de 2018, que vem fazendo toda a diferença. Tudo isso a partir de consultas públicas, para as quais todos nós, profissionais da área de saúde, fomos convidados, através dos nossos conselhos, através das sociedades especializadas, a participar. E aqui vale dizer que essa década que se encerra em 2020, estou considerando aqui de 2010 a 2020, essa década ela foi marcada no mundo pelo estabelecimento das regras para a chamada terapia celular, no mundo. O Brasil entrou nesse jogo já no final da década, em 2018, mas entrou de maneira muito robusta, espelhado nos principais agentes regulatórios do mundo. Primeiro foi publicada a Resolução 214, em 2018, que estabeleceu as regras para um laboratório como a RCRI, um centro de processamento celular, para que a gente possa processar essas células em condição de entregá-las no final desse processo para uso em humano, quer seja para pesquisa ou para terapia. Ainda em 2018, foi publicada a Resolução 260, que define as regras dos estudos clínicos, que, uma vez comprovados, uma vez realizados, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, dentro visando o uso das células, eles vão permitir que aquele produto ou processo desenvolvido seja registrado junto à Anvisa e se torne uma terapia. Essa resolução de número 338, foi publicada agora em 2020. E essa resolução fez com que hospitais, planos de saúde, seguradoras, a indústria farmacêutica passassem a olhar para esse universo com grande atenção, porque a gente passa a ter produto biológico. As farmacêuticas estão abandonando, entenderam que os genéricos eles trazem uma margem de resultado financeiro muito pequena. Estão investindo pesado nas soluções biológicas, nos biofármacos. E aí as células-tronco entram como uma vedete. E a odontologia tem aí a cereja do bolo ao seu alcance, sob diferentes fontes. Aí a polpa do dente perióstico poderiam ser citadas. Para vocês terem uma ideia, recentemente participamos de um estudo clínico promovido por um plano de saúde, que ele, olhando para a osteoartrite, para a dor articular, onde eles usavam, como uso padrão para controle o ácido hialurônico, PRP também sendo considerado, mas são tratamentos paliativos, considerados paliativos, pouco resolutivos e pouco eficientes, tanto no controle da intensidade da dor, como na longevidade desse resultado. Isso acabava gerando para esses planos de saúde alto custo de consultas recorrentes dos pacientes, tratamentos repetitivos também, gerando alto custo. Então, alto custo de um lado e pouca satisfação do outro lado por parte dos pacientes. Investiram, então, em pesquisa envolvendo o uso de célula-tronco, para controlar a dor nesses pacientes, com o objetivo de prover soluções que fossem mais eficientes no controle da intensidade da dor e na longevidade do paciente sem dor. Então, olha, a ideia aqui é mostrar como está a lógica desse universo e como
isso vem se transformando com tamanha rapidez ao longo desses últimos 3 anos, né? Por conta de todo esse marco regulatório, né? Então, hoje a gente fala de maneira muito clara em terapia celular, terapia avançada, ou seja, sempre que eu levo as células para um laboratório, elas passam por um processo de multiplicação. Falamos em produtos de terapia gênica, produto de engenharia tecidual. Então, a gente passou a ter regra para tudo isso aí, que antes não tinha. Então, o que isso representa em termos de impacto para a nossa atividade profissional, né? Quando a gente começa a considerar, agora eu vou para alguns exemplos, e prometo ser breve, e fiquem, mais uma vez, à vontade para interromper, quando a gente fala aí na próxima geração, ou nas próximas gerações de implantes osseointegráveis, né? Quando você deixa de olhar do material para a resposta biológica, passamos a olhar para o comportamento biológico, né? E passamos a produzir um material personalizado para aquele comportamento que a gente pretende, né? Então, entendendo aqui, a gente tem uma micrografia, se vocês estiverem vendo o cursor do computador, isso aqui é uma célula-tronco, mesenquimal de polpa de dente de leite, tá? Sobre uma superfície de titânio anodizada, então uma superfície macroestruturada, microestruturada, e sobre a qual nós fizemos um nanotratamento, né? Criamos uma nanosuperfície aqui bioativa, hidrofílica, né? Com todas as condições para que essa célula ficasse aqui confortavelmente espraiada. Aqui a gente vai ter osso, né? Numa condição como essa, a gente vai ter osso, né? Porque a partir da célula, quando a gente fala numa superfície micrométrica, na dimensão micrométrica, isso para uma célula é um abismo, porque a dimensão da célula é nano, e ela precisa se aderir à superfície para que ela desempenhe o seu papel, né? Então, esse entendimento permitiu um avanço. Quando a gente fala em regeneração óssea guiada na periodontia, o conceito tem que ser o mesmo. A gente tem que pensar do comportamento biológico para cá, né? Em ferramentas que nos permitam controlar a intensidade da resposta inflamatória, uma concentração maior de células, né? Um entendimento mais aprofundado sobre o material que está sendo utilizado ali. O grafeno ele possui propriedades condutivas, propriedades moduladoras também da resposta inflamatória, né? Mas basta jogar pozinho de grafeno na região para que a gente tenha um comportamento interessante? Não. É importante que a gente entenda como ele deve ser disponibilizado, como as células devem estar associadas, serem disponibilizadas para que a gente tenha resultados satisfatórios, né? Hoje nós participamos de um estudo, no nosso caso ele está acontecendo em animais, mas já temos aí em outros centros no mundo estudos clínicos sendo feitos propondo a regeneração de tecido pulpar, né? Então, o tratamento de canal ele sempre foi visto como a fronteira da sobrevida do dente, né? A última fronteira, né? A partir dali é a exodontia, extração, né? E o tratamento endodôntico aí, então, ele entra como uma compensação, sem demérito nenhum, né? Muito do que a odontologia conseguiu entregar ao longo do tempo em termos de promoção de saúde se deve a artifícios como os tratamentos convencionais, né, endodônticos. Mas essa não pode ser vista como a última possibilidade, a última fronteira, como termos chegado ao fim da nossa capacidade de entrega ou de melhorar o que fazemos. E, na verdade, aqui a gente está falando sobre o uso de células, esvaziamento desse canal, desse material, preenchimento com células mesenquimais associadas a um biomaterial que possa mantê-las ali em função para que a gente tenha o processo regenerativo acontecendo. A pergunta que pode se fazer, Zé Ricardo, mas nesse trabalho, lógico, a gente vai fazer em animal, a gente vai ter uma
uma visão mais clara. Mas você não considera muita pretensão você regenerar, ou quem quer que seja, regenerar o feixe vasculo-nervoso com todas as suas características? Hoje a gente fala em regeneração de estruturas muito mais complexas, e isso acontece. Mas, ainda assim, aqui me satisfaz o uso do termo selamento biológico. Ainda que a gente tenha o selamento biológico, devolvendo vitalidade, sensibilidade, sem reação ao paciente, que é o que os resultados vêm demonstrando, isso não é muito melhor do que um tratamento endodôntico que deixa, onde se perde a propriocepção, torna o dente friável, enfim, tendo isso como última fronteira da manutenção do dente. Então, essas questões que precisam ser trazidas à tona, entendendo que a terapia celular ela vem sob o propósito de oferecer o que vem oferecendo a um custo biológico e financeiro menor quando comparado às terapias convencionais. Isso é o que vem sendo demonstrado nos estudos clínicos em diferentes áreas em fase 3, a partir da fase 3, né? Ou seja, onde você já tem escala. Quando a gente fala em estudo clínico, fase 1 e 2, a gente está falando de segurança e eficácia, e já na fase 3 a gente traz essa proposta. A terceira dentição ela foi produzida por um grupo da King's College, encabeçado pelo professor Paul Sharp, em 2010. Em 2010 foi publicado, a partir de célula-tronco, mesenquimal associado a células embrionárias. Foi produzido um germe dental e se chegou ao dente. O desafio não é fazer um dente, não é fazer um coração, não é fazer um fígado. É fazer um órgão funcional, que possa interagir com todo o arcabouço fisiológico, né, do indivíduo. Esse é o desafio dessa próxima década. E a gente não pode estar alheio a isso, né? Aqui, quando a gente fala em regeneração óssea, né, tendo como exemplo aqui a fissura palatina, né, onde a gente tem a presença de defeitos críticos, defeitos que não fechariam, né, somente sem nenhuma intervenção. E é importante ressaltar aqui que a fissura palatina, olha como é que a justificativa o racional por trás do estudo é fundamental. Flávia, me interrompa se meu tempo estiver extrapolado, tá? Enfim. A justificativa para um estudo como esse, a gente passa pelo entendimento de que a incidência de pacientes com esse tipo de condição é de 1 para 1000 no mundo, é uma incidência altíssima. E, na maioria das vezes, os pacientes eles são tratados apenas em relação ao fechamento dos tecidos moles. O fechamento do defeito ósseo não é feito porque isso tem que acontecer entre os 8 e 12 anos de idade, retirando enxerto de crista ilíaca para fechar aquele defeito, é muita morbidade, envolvimento de hospital, alto custo financeiro e biológico, né? Obviamente. Então, a maioria dos pacientes acaba não passando por essa etapa, permanecendo a vida inteira com problema de fonação, deglutição, de respiração, né? Então, o que esse grupo propôs, né, já há algum tempo, eles estão hoje na fase 3 para esse estudo, exatamente nesse comprobatório de custos, foi, a partir da célula-tronco da polpa do dente de leite de um número X de crianças, regenerar de maneira autóloga aquele defeito, associando essa célula à estratégia da bioengenharia, ou seja, a um biomaterial. Vocês poderiam dizer aqui, pô, Zé Ricardo, como periodontistas, mas isso aqui é o biomaterial que eu estou vendo na imagem aqui do centro, de 6 meses. Né? Pois é, o que garante que eu tenha aqui um processo regenerativo consolidado, integral? A presença do canino erupcionando na área enxertada. Isso jamais aconteceria se eu tivesse ali a presença de biomaterial. Né? Então, tem que ter um processo regenerativo pleno. Né? E isso, as células são capazes de prover. Esse trabalho teve um grande impacto aí no mundo,
contou com a parceria do Sírio-Libanês, do Hospital Menino Jesus, de um grupo da UCLA. Então, é um trabalho de grande impacto e que vem trazendo aí muita coisa. E aqui a gente pode falar, a gente passa a pensar, então, só para concluir o assunto passado, quando a gente fala em paciente com fissura palatina, extrapolem isso para qualquer tipo de defeito ósseo, né? A capacidade de indução à osteogênese e de se transformar em osso, ela é imensa nas células de polpas dentárias. É importante também a gente entender isso. As células mesenquimais, elas não são iguais entre si a depender da fonte. As células-tronco obtidas a partir de gordura não são tão competentes para se diferenciar em tecido nervoso e ósseo como as células da polpa do dente o são. E as células da polpa do dente, por serem mais jovens, fazem isso com maior plasticidade, com maior competência. Essas e outras diferenciações, né? Aqui um trabalho em animais comparativo usando como referência a célula de polpa de dente de leite para regeneração de tecido cerebral em lesões provocadas, simulando paralisia cerebral, né? Então, a odontologia saindo da odontologia em termos de entrega, de capacidade de entrega. É importante que a gente entenda isso também. No processo de reconstrução de órgãos, a gente estava sob o desafio ali da reconstrução de um periodonto, de um dente, né? A gente está no Brasil, a gente está reconstruindo o coração, né? A partir de técnicas de descelularização e recelularização. A gente está construindo vasos sanguíneos, isso é fruto de um trabalho que envolve as células do meu filho, de um dos meus filhos, e vasos sanguíneos junto com a produção de tubos poliméricos. É um trabalho em colaboração com um grupo da Universidade de Laval, em Quebec, no Canadá, né? Então, pensar em vaso sanguíneo de prateleira, tudo isso está acontecendo hoje, né? E a odontologia não pode estar fora disso. E para não me estender, não ir muito além, a gente culmina com a questão do coronavírus, né? Da Covid-19, que o primeiro trabalho envolvendo a estratégia do uso de células-tronco para controlar a resposta inflamatória em pacientes portadores da Covid aconteceu ainda em Wuhan, né? E desde então a gente foi entendendo algumas características da doença e algumas condições das células para poder usá-las no enfrentamento da Covid. Então, a célula-tronco da polpa dos dentes trazem algumas características importantíssimas, como o potencial do controle da resposta inflamatória, né, que é o que desencadeia a evolução negativa da doença, principalmente naqueles pacientes com maior idade ou com alguma comorbidade associada, né? Por que isso? Porque essa cascata inflamatória e de coagulação que seguem a mesma cascata, né? Elas acontecem de maneira exagerada. Então, se eu consigo modular isso, eu consigo permitir que eu dou chance do paciente atravessar a doença em melhores condições, né? Além disso, as células-tronco mesenquimais possuem uma atração natural por tecido pulmonar e um potencial regenerativo gigante para aquela área. Além disso, as células-tronco mesenquimais, elas não possuem um marcador de superfície chamado ACE2, que é o porteiro, que é a via de entrada do vírus no interior da célula. E por não possuir esse marcador, ela consegue, então, desempenhar o seu papel de enfrentamento do vírus e criando condições desfavoráveis para a evolução da doença, sem ser acometida, né? Sem ser invadida pelo vírus. Então, aqui para ilustrar para vocês alguns trials que foram aprovados e que vêm propondo aí o tratamento
de pacientes com Covid a partir do uso de células-tronco de doadores, porque é um uso transitório, né, de células obtidas de polpas de dentes, né, de dentes descidos. E nós tivemos agora, recentemente, o nosso estudo clínico aprovado, né, é um estudo onde eu conto com a colaboração, eu sou pesquisador responsável, sou dentista, né, mas temos aí o envolvimento de um grupo grande aí de colaboradores, de um hospital Asa Norte, em Brasília, do hospital de Aparecida de Goiânia, onde a etapa clínica será desenvolvida, a RCRIO com a etapa laboratorial, a Faculdade de São Leopoldo Mandique, que entrou também com uma equipe extraordinária de colaboradores, profissionais ligados à área, onde foi submetido o CEP, né, mas esse trabalho ele passou pelo CEP, passou pelo CONEP, pela Anvisa, para que a gente pudesse realizá-lo. Então, é um trabalho de grande impacto. 48 pacientes serão tratados, né, 24 experimentais, 24 placebo, e esse grupo experimental será tratado a partir de 4 infusões com células mesenquimais obtidas a partir de polpa de dente de leite de doadores, né? Então, é a odontologia indo além da odontologia. E aqui, gente, já concluindo, né, isso aqui mais um apelo, na verdade, não é nem provocação, aqui já entra aqui como apelo. No ano passado, no meio do ano passado, depois de um longo período aí de 5 anos, mais ou menos, provocando o nosso conselho, né, buscando que houvesse entendimento por parte do conselho, nós conseguimos, junto ao Conselho de Odontologia de São Paulo, constituir a primeira comissão de odontologia regenerativa, né, do país, dentro de um conselho regional. Fica aí o apelo para que aqueles que entenderem que, enfim, que tiverem entendido aí que vale a pena, que o façam aí no Rio de Janeiro, para que a gente possa fortalecer a nossa participação enquanto dentistas dentro desse universo. E o nosso primeiro trabalho foi propor um entendimento acerca do termo odontologia regenerativa. Fica aqui para que vocês possam fotografar, registrar e depois, é lógico, isso é uma proposta que partiu de uma comissão, não é um dogma, não é uma verdade absoluta. Está aqui exatamente para ser desconstruída, reconstruída, melhorada, adaptada, adequada, enfim, amadurecida, né? Mas a gente já não parte de um ponto zero, né? Então, quanto maior for a contribuição, por mais alto a gente vai conseguir voar, né? Então, essa comissão foi constituída e, além desse trabalho, desse entendimento, temos uma proposta grande aí de atuação. Esse ano ficou limitada por conta da Covid, mas temos aí a revisão da Resolução 157, que precisa ser provocada por todos nós, para que ela, de fato, aconteça, tá? Fica aí, então, o meu pedido a vocês. Tá? Aqui eu vou mostrar, então, um videozinho, né? Vamos ver se eu consigo passar aí para vocês, que mostra um pouco de estudo. É sobre uma criança, né? É um relato de caso, portadora de uma displasia congênita de clavícula, né? E que, a partir da célula-tronco da polpa do dente de leite associada à estratégia de bioengenharia, foi feita a regeneração, né? Ou foi corrigido aquele defeito numa condição muito mais tênue do que seria remover um enxerto de tíbia para reconstruir essa clavícula da criança. Então, aqui segue o vídeo. Posso passar, Flávio? Temos tempo ou já... Opa, desculpa. Claro.
caso de uma pseudartrose congênita da clavícula, em que foi utilizado uma terapia avançada de enxertia óssea com células da polpa dentária da criança. A pseudartrose congênita da clavícula é um defeito, uma malformação rara entre as deformidades congênitas da criança, e existe assim uma norma geral de tratamento, que é a fixação, a ressecção da área da pseudartrose e enxertia óssea. Essa enxertia óssea, nós vemos aqui na radiografia o aspecto da pseudartrose, a falha de consolidação, e a queixa é quase sempre essa deformidade, como vemos aqui já na criança preparada para ser operada. Então, o que se faz é a ressecção da pseudartrose, como vemos aqui, olha, estamos retirando a área da pseudartrose, uma pseudartrose de tipo hipertrófica. Todo esse tecido é um tecido fibrocartilaginoso inviável para se transformar em osso, porque o canal medular está fechado. Nesta imagem vemos a abertura do canal medular da clavícula, da porção distal, e aqui já a redução. Nós utilizamos uma nova forma de enxertia que não é tão mórbida como se retirar o enxerto do ilíaco, da bacia da criança. Nós preferimos, quando a criança tem ainda o dente decíduo, né, o dentinho de leite, colhe-se o dente de leite da polpa dentária. Graças à bioengenharia de tecidos, esse tecido é transformado em um enxerto ósseo viável, acompanhado de um biomaterial que colocamos na área da pseudartrose após a fixação. A melhor fixação é feita com uma placa metálica e geralmente com 4 parafusos, 2 proximais e 2 distais. Bem, o responsável por essa cirurgia é um ortopedista infantil, titular da USP, professor titular da medicina, da ortopedia da USP, do HC, do Sírio-Libanês, enfim, uma pessoa da mais alta qualidade e condição técnica científica, e professor Roberto Guarniero, e que é um entusiasta da inovação, da medicina regenerativa, né? Assim como nós temos avanços nessa área, eu poderia citar aqui para vocês, na oftalmologia, a gente está com célula-tronco hoje armazenada de crianças portadoras de degeneração de epitélio de córnea, e para as quais, num protocolo proposto pela Unifesp, se pretende usar essas células para regenerar essa membrana da órbita. Enfim, são muitas as possibilidades, muitos os trabalhos, entendendo o papel da odontologia como o de utilizar, o de prover, né, ser o homologador e o provedor de células para a atividade odontológica, mas também para atividades que vão muito além da odontologia, mas a partir de fontes odontológicas, seja do periósteo do palato, da polpa do dente, do músculo orbicular do lábio, do músculo elevador do véu palatino ou de outra fonte qualquer. Tá? É importante que a gente tenha esse conhecimento, essa informação crítica, e que a gente avance, que possamos dar o próximo passo científico e clínico. Né? E nada disso acontece sem fundamentação, sem ciência, sem conhecimento, entendendo que o desafio da informação ele é gigantesco. A gente partiu aí para produzir, né, um material, uma metodologia de ensino aplicada à inovação em saúde, nessa área, que vai desde a base celular, da biologia básica, até a questões ligadas à ética, à inovação, né, passando por diferentes etapas. Então, são mais de 1.500 páginas
escritas, 2 anos aí de muito trabalho e que a gente está concluindo agora, né, com muita alegria e orgulho. Então, hoje, a gente tem um braço acadêmico bastante forte e parcerias aí com instituições de ensino e pesquisa aqui e fora, algumas, e acredito muito nesse leito como sendo um divisor de águas para a qualidade de vida que a gente espera oferecer às pessoas e que certamente ao longo dessa década que a gente entra a partir de 2021, né, que eu enxergo como a década destinada à prática de todo o movimento regulatório estabelecido nessa década que termina em 2020. Então, a partir de agora, é colocar a regra em prática. E, sem dúvida, isso vai mudar e muito o pensamento e a prática biomédica como um todo, né, em relação a um novo pilar que se estabelece, né. Fica aí como mensagem em conclusão essa ideia que eu já venho propagando há muito tempo, são muitos anos aí mergulhados nisso, e sem sonho, sem estudo, sem atitude, né, sem planejamento, sem muita resiliência e trabalho em equipe, né, sozinho a gente não faz absolutamente nada, não há como sairmos da inércia da intenção. E intenção não basta, gente. Por intenção, a gente fica aí na mídia social comentando um monte de coisa que sai de lugar nenhum e chega a nenhum lugar, né? Então, transformar a intenção em atitude é o grande desafio. Sair daquela admiração, paixão da sexta-feira e incluir na nossa rotina, no nosso processo de evolução na segunda-feira, o aprendizado, né? É isso. Muito obrigado, fico aqui à disposição para o que precisarem, né? Se houver alguma pergunta. E desculpa pelo tempo. Flávia, te devolvo a palavra. Acho que extrapolei muito. Zé, parabéns pela brilhante apresentação. Muito obrigada. Aqui no chat não vejo alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Flávia. Está me escutando, pessoal? Alô, escutando. Tá? Eu acho que a conexão... Professor José Ricardo, assim, não tenho perguntas, eu só tenho que parabenizá-lo pela excelente aula, estou de boca aberta até agora, muita coisa interessante. Graças a Deus você saiu da clínica, que é um gênio brasileiro, que precisava mesmo buscar esses rumos para a ciência brasileira, que nos representa tão lindamente. Parabéns mesmo. Sabe o que eu queria saber? Esses livros, vocês têm algum curso online? Esses livros, onde a gente pode encontrá-los? Temos, não, a gente tá na fase final de edição deles e eu compartilho com o maior prazer. A gente tem cursos, sim, agora acabamos de concluir um curso na PUC, em São Paulo, para um grupo da medicina, curso online, na Unicamp, na engenharia. Então, sempre tem, são cursos de 40 horas, aí vai depender da proposta. Mas a gente vem trabalhando nisso, assim, com esforço, somos em muito poucos braços, é um trabalho imenso, é um trabalho que vem agora ganhando alguma luz, mas que, para que se consolide, momentos como esse aqui são fundamentais, são definitivos. Eu agradeço mais uma vez e qualquer novidade eu peço então que passe pela Flávia, para ela nos informar, né? Para que a gente possa, às vezes, compor algum grupo de estudo, né? Porque a gente está
muito interessante. E essa bioengenharia tecidual é fenomenal, né? Só aproveitar o gancho, nós criamos há cerca de 4 meses a Sobracel, Sociedade Brasileira de Terapia Celular, né, que a gente está homologando e tal, e fica aí o convite a todos que queiram conhecer, que desejem participar. É uma sociedade estabelecida, constituída para todos, para que a gente possa ter, através do esforço conjunto, né, um elemento aí de direcionamento da ciência e da clínica, né, um ponto de apoio. Ótimo, professor. Muito obrigada pela sua excelente aula. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Não sei se a Flávia congelou. Não estou vendo. Flávia, tudo bem? Gente, fiquem à vontade, hein? Quem tiver pergunta, abre o microfone, podemos bater. Se ficaram até o final, é porque gostaram, pelo menos um pouco. Então, se sintam à vontade para perguntar o que tiverem em mente. Não fiquem intimidados, não, por favor. Flávia? Sabe o que é, professora? A aula foi tão boa que não tem o que perguntar. Né? A gente fica com a impressão do contrário. Meu Deus, a aula foi tão ruim. Imagina. Estão me ouvindo? Estamos. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Desculpa, eu não sei qual foi, eu não estou me vendo. Bem, José Ricardo, eu tenho uma pergunta. Falando da Operação Sorriso, a ONG que trabalha com as fendas palatinas, né, são dentistas, cirurgião bucomaxilos, cirurgiões plásticos que trabalham com essas crianças com essas deformidades, fazem um arcabouço para poder armazenar essas células, e eu queria saber se a R-Crio ainda continua fazendo o armazenamento das células dessas crianças portadoras dessas síndromes. A gente tem não só para essas síndromes, hoje a R-Crio está envolvida, está engajada em 30 projetos diferentes. Um deles é esse, né? Mas são 30 projetos em curso. E nós somos um laboratório, uma iniciativa privada, mas que não teve como fugir desse viés de pesquisa, né? Mas não pesquisa etérea, pesquisa com proposta de translação, de entrega realmente de solução. Então, a gente tem um trabalho, sim, temos células armazenadas de pacientes fissurados, mas temos trabalhos em animais olhando para reconstrução de mama após mastectomia. Estamos numa fase comparativa de células associadas a biomateriais, de frações celulares, né, como a gente aqui falou sobre célula-tronco, mas mais adiante, em outra oportunidade, a gente pode falar sobre vesículas, exossomos, que são porções das células, frações extraídas da célula, que carregam um grande potencial também regenerativo e modulador, sem carregar com elas o DNA íntegro, ou seja, o núcleo, ou seja, a capacidade de induzir uma resposta antigênica. Então, aí a gente começa a falar sobre produtos de prateleira, produtos biológicos de prateleira, que podem ser, inclusive, liofilizados, transformados em pó, né? Você tem um produto biológico, liofilizado, viável e capaz de, podendo ser usado de maneira indistinta entre indivíduos diferentes, seja no universo da medicina regenerativa, para tratamento de doenças, entendimento de doenças, seja para cosmética,
né, para essa indústria anti-aging, entendendo o potencial regenerativo que essas células ou fatores têm para fibroblastos, por exemplo, para controle da resposta inflamatória, que é um agente do envelhecimento, para, enfim, a maneira como se cultiva essas células, né, cultivar essas células em um ambiente com microgravidade, com ausência de gravidade, isso é possível, isso é fruto de um trabalho de uma brasileira que hoje está já há alguns anos na King's College, a Thaís Russomano, uma médica de extrema competência, que mostrou aí que o cultivo de células-tronco em ambiente com ausência de gravidade, né, em equipamentos que simulam isso, são chamados de clinostato, você permite que a célula demore muito mais a envelhecer. Olha que loucura isso, né? A partir de 2021, a gente vai ter aí algumas empresas incubadas em diferentes centros do mundo, produzindo, desenvolvendo, né, carne a partir de célula-tronco, com sabor, com textura, com tudo, em larga escala. A gente imaginar que um rebanho com não mais do que 30 mil cabeças de gado seria suficiente para alimentar a população do mundo inteiro, sem sacrificar esse rebanho, a partir apenas de biópsia desses animais, produzindo células em escala e, a partir daí, carne, né, proteína animal, com sabor, textura, com tudo. Então, são muitas as possibilidades, são muitos os caminhos a serem trilhados aí, e não tem como navegar esse oceano sozinho, não. Ninguém. Muita coisa, né? Muita coisa. Mais alguma pergunta? Doutora Alessandra também está aqui presente. Gostaria de fazer alguma pergunta, Alessandra? Acho que a Alessandra saiu. Bem, Zé, então, te agradeço muitíssimo a sua generosidade, estar aqui com a gente no Espaço dos Amigos da Láser. Agradeço pela sua gentileza, pela sua brilhante palestra. Mais uma vez, muito feliz de te reencontrar, mesmo que seja virtualmente. Amigo muito querido, amigo de bancada, em síntese de hidroxiapatita, apaixonados pela hidroxiapatita. Então, muito obrigada, te agradeço e até a próxima. Conte com a gente, viu? Eu que agradeço demais a todos vocês pela oportunidade, enfim, por estarem aí fazendo também um trabalho tão bacana, né, e promovendo ciência. Isso é importante. No final das contas, a informação contida não resolve, ela tem que ser disseminada. Muito obrigado. E fico à disposição. Obrigada a você. Então, Maurício, fica à sua disposição. Então, obrigada a todos que estiveram aqui junto conosco. Obrigado, professor. Queria parabenizá-lo aí, realmente, como cirurgião dentista, inovador, aí, até emocionante a sua palestra. Parabéns pelo trabalho e vou enviar aí uma lembrancinha pela palestra. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, que agradeço. Fiquem com Deus, gente. Um abraço, boa noite. Um abraço. Tchau, obrigada.